Ao vivo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é professora Gabriela, sou professora do campus da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, Jacobina. Sou mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia e sou membro da Marcha Mundial de Mulheres. Eu estou muito honrada por ter recebido esse convite, né, de estar aqui nessa tarde de terça-feira, batendo um papo com vocês, não é, sobre todo esse processo político e golpista pelo qual o Brasil vem passando. Eu sou autora de um áudio, né, que ficou bastante visualizado em algumas cidades, né, do país, inclusive de outros países também, quando ainda em março, numa conversa para alunos daqui da faculdade, né, tentando estimulá-los a entender o que é que estava se passando ainda naquele momento, antes do impeachment se concretizar. Eu decidi então fazer essa chamada para que os estudantes pudessem então se mobilizar e passar a discutir essas questões. Acabou que esse áudio, que tinha um contexto, né, um alcance muito local, tomou aquela dimensão que me deixou inclusive muito surpresa, mas foi muito bacana porque inclusive pessoas que não estavam, né, um pouco por dentro, talvez antenadas com o clima que se colocava no Brasil naquele momento, decidiram então, talvez a partir de alguns argumentos que foram levantados ali, e que são argumentos de alguém que estuda, inclusive que estuda, né, não por eu ser do direito, mas eu gosto muito de história, e não dá para você pensar em estudar, entender, né, o mundo jurídico e o processo todo constitucional no Brasil sem a gente pensar em história também. E é um pouco disso que eu queria, né, vir conversar, comentar com vocês hoje, e gostaria já de antemão de agradecer as Rosas pela Democracia, esse movimento fantástico de mulheres que, diante de tanta incerteza, de tantas sombras que estão pairando sobre o Brasil, essas mulheres resolveram então abraçar essa luta contra o golpe e, mais do que qualquer coisa, abraçar uma mulher que está sendo vítima de um golpe absolutamente machista e misógino. E é sobre isso, inclusive, que eu gostaria de falar com vocês. Para então começar esse debate, esse bate-papo nosso, eu gostaria já de começar lendo uma das perguntas que me foi colocada aqui no site, né, de algumas colegas aí, companheiras. E aí eu começo com a pergunta da Dinês Costa, né, não houve identificação do lugar, mas ela diz o seguinte: olá, professora. O Brasil vive um período tenebroso com a ruptura do processo democrático e a falência da justiça. Como poderemos sair desse buraco? Qual justiça vamos procurar? Qual o caminho do direito quando direitos são negados? Então, eu gostaria de fazer uma conversa sobre algo, inclusive, que eu tinha dito naquele áudio, né, naquele primeiro momento, que é justamente sobre o que é que configura um golpe de Estado, né? E diante de tantas falas, diante de tantos manifestos nacionais e internacionais, né, de pessoas do meio político, pensadores, cientistas, militantes, é importante sim a gente frisar a ideia, né, o conceito que é a palavra golpe. Então, para a gente entender um pouco isso, é preciso primeiro, a gente precisa compreender que o processo democrático no Brasil, ele é muito recente, ou talvez ele não exista, porque democracia, né, são vários conceitos, várias perspectivas dentro da filosofia, dentro da sociologia, então a gente não tem como distinguir ou pensar num conceito único de democracia. Mas o que é que está posto no Brasil? Me parece que a história, nossa história constitucional, por exemplo, né, nós tivemos, alguns dizem que 7 ou 8 constituições, né, ao longo do nosso período aí, desde a monarquia até agora, a nova república, nós tivemos, na verdade, uma inconstância do processo político, né, do sistema político, e uma inconstância do processo constitucional. Talvez a Constituição mais segura, né, mais forte, mais garantista que nós tenhamos seja essa Constituição última, a Constituição de 1988, que foi promulgada, né, que foi discutida coletivamente, apesar de várias questões, né, que a história talvez ainda não conseguiu socializar, mas é uma Constituição muito garantista e que neste momento, no momento em que nós estamos diante de um golpe de Estado, essa Constituição ela é absolutamente ferida. E é sobre isso, inclusive, que a gente precisa falar, inclusive dentro das faculdades de Direito, né? Então, eu gostaria já de começar, e talvez respondendo a pergunta, né, da Dinês, para falar primeiro que, dentre os direitos que estão sendo violados, né, através desse golpe de Estado, eu diria que o direito à memória e à verdade, que quando são violados, acabam por violar o direito à identidade. O que é que eu quero dizer com isso? Nós
brasileiros e brasileiras, nós temos o direito de conhecer o nosso processo histórico, de formação histórica. Então, não só a escola é responsável por isso, mas todos os setores da sociedade civil, né, as universidades, os pensadores precisam, de fato, os militantes, né, falar sobre isso, né, qual é a história do nosso processo aí ao longo desse período. E como é que a população brasileira, ela constantemente, ela é retirada a possibilidade de conhecer esse processo histórico. Muita gente se assusta, né, ou se surpreendeu com a discussão sobre um golpe de Estado que acabou de acontecer no Brasil. Né? E essas pessoas, elas não conseguem, talvez, pensar de fato como é que esse golpe pode ter acontecido, já que os militares não saíram para as ruas. Mas existem várias formas, né, de deposição política de golpes de Estado. Um deles é através de processos supostamente legais e legítimos, como é um processo de impeachment. Na verdade, impeachment e golpe são sinônimos. Aqui, neste caso, no Brasil, em 2016. Então, eu quero voltar um pouco já mais, né, quando eu estiver concluindo a fala, para a gente entender por que esse direito à memória e à verdade, né, é absolutamente fundamental que a gente garanta. Porque, inclusive, o que está acontecendo hoje, neste momento, é história. Nós estamos fazendo história. E nessa geração, ela é muito responsável por isso. Especialmente porque várias pessoas de outras gerações, de outros tempos passados, que são, inclusive, repetidos no presente, no que há de pior, essas pessoas têm o direito, né, a ter a sua luta garantida, a sua luta, de fato, conquistada. E foi o que as pessoas fizeram durante, por exemplo, a última ditadura que nós tivemos, né? Bom, então, fazendo um apanhado um pouco histórico, eu só gostaria de colocar algumas questões que eu acho que são importantes, né? Para as pessoas saberem, o povo brasileiro saber. Em 126 anos de República Brasileira, o Brasil teve 34 presidenta, né? Porque nós gostamos de fazer esse debate de gênero também na gramática, por essas modalidades, né, de eleição ou de condução para o cargo. A eleição direta, pelo voto popular, é esse com o qual nós estamos acostumados na democracia, não é isso? E que, inclusive, nos foi retirado agora, porque o impeachment acabou fazendo isso. Acabou retirando do povo brasileiro, né, o seu direito de ter votado na última eleição. Eleição indireta pelo Congresso Nacional, golpe de Estado ou linha sucessória, né? Então, essas são as modalidades de condução à presidência da República na história do Brasil. Uma outra questão interessante a gente pensar é que só 5 presidentes e presidentas, né, eleitas, cumpriram o mandato nos últimos 90 anos. E aqui estão, né, quais foram os nossos presidentes que tiveram esta sorte de se eleitos, porque vários presidentes não foram eleitos, né, inclusive os que deram um golpe. Como que está hoje aí, interinamente, na presidência da República? O Dutra, o Juscelino Kubitschek, o FHC, o Lula e a Dilma Rousseff. Mas aí eu digo, o primeiro mandato da Dilma, porque esse último, né, de fato está sendo ameaçado. Ela não saiu, né, da presidência da República, não vai sair, nós vamos reconduzi-la e eu quero muito acreditar que os senadores vão ter essa sensibilidade, as senadoras, né, e nós não viveremos um golpe, né, de Estado por mais algum tempo e espero que não mais por 21 anos. Vamos acabar com isso o mais rápido possível. Então, a ideia é a seguinte, a gente precisa pensar, né, e entender que o que aconteceu em 64 está acontecendo em 2016. Né? Então, o povo brasileiro sofreu um golpe de Estado em 1964, que instaurou uma ditadura civil-militar no Brasil de 21 anos, que durou 21 anos. Isso aconteceu em 1964. E por que é importante a gente usar essa expressão ditadura civil-militar? Porque, de fato, o golpe de Estado de 64, ele não se deu só com as forças militares. Né? Claro que o exército foi para a rua, as forças armadas foram para a rua, mas o golpe ele foi todo antecipado, pensado por setores civis da população brasileira, a exemplo de grandes empresas, conglomerados de imprensa, né? Esses que a gente já está cansado de saber, né? Por aí, mas que é importante estar sempre visibilizando isso. Inclusive porque muitos desses, né, que apoiaram a ditadura em 64, esses civis, inclusive apoiando as torturas dentro dos centros de tortura, isso aí está tudo publicado na Comissão Nacional da Verdade, que eu acho que foi um dos grandes legados que nós tivemos desses últimos governos, nos coloca bem isso, está tudo lá, está tudo comprovado. Né? Então é bem bacana que o povo brasileiro tenha acesso a essas informações, porque muitas das pessoas que deram golpe em 64, esses civis que ajudaram, né, grandes empresários, por exemplo, hoje estão aí de novo em 2016 cobrando essa conta e querendo dar um outro golpe, né? Então
a gente tem que lidar com essa situação. Em 2016, né, o povo brasileiro sofreu um golpe de Estado em 2016 pelo partido derrotado nas últimas eleições e pelo seu vice-presidente, né, o vice-presidente aí do povo brasileiro que traiu a própria nação, né, infelizmente, inclusive, é um jurista, mas que acabou, né, se envolvendo com toda essa artimanha para derrubar uma presidente que foi constitucionalmente eleita. E aí falar em impeachment, né, falar em deposição dessa presidenta, é supostamente falar sobre combate à corrupção. Nós somos absolutamente favoráveis, né, a que todo tipo de corrupção seja ceifada desse país, e especialmente, eu diria, de uma forma muito especial, nos municípios. Porque as pessoas tendem a preocupar só com esses grandes, né, casos de corrupção que a gente vê nos grandes jornais. É importante, é óbvio, mas também é importante que a gente entenda que os municípios, no município, né, que muitas vezes o maior foco de corrupção acaba por acontecer. Então, é preciso que a gente faça, claro, essa varredura na corrupção do país, mas é preciso que a gente faça isso de forma justa, de forma igual, de forma equânime. Não dá para o direito, não dá para a justiça, né, a fazer perseguição seletiva, condenações seletivas. É importante que todos e todas que estejam envolvidas em corrupção, de fato, né, sejam responsabilizados. E aí é bom que a gente lembre, né, de alguns casos que pairaram a história do Brasil em relação à corrupção, que são importantes que o povo brasileiro saiba. Muitos deles, inclusive, não têm desfecho aí na justiça. Alguns foram arquivados, né? Outros, enfim, foram absolvidos, mas nós temos aqui alguns números que são bastante interessantes. É um ranking que é muito grande, muito longo, mas este daqui eu coloquei mais ou menos os 5 maiores escândalos, né, que o Brasil teve. A privataria Tucana, onde teriam sido desviados 100 bilhões só de corrupção no país. O escândalo do Banestado, esse não chegou a lugar nenhum, inclusive me parece que veio da justiça lá em Curitiba, né, lá no Paraná. O Banestado com 42 bilhões, os vampiros da saúde 2,4 bilhões, o banco marca 1,8 bilhão e o escândalo do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, do juiz Lalau, que todo mundo lembra, que teria sido, então, um desvio de 923 milhões. Mas ainda temos uma outra, né, que eu não me esqueci, que vocês, obviamente, estão lembrando também, que foi o escândalo de Furnas. Inclusive, está aí, né, para que todo brasileiro saiba, conheça a famosa lista de Furnas, que, inclusive, talvez seja um dos princípios desse grande fosso de corrupção que nós achamos aí para a Lava Jato. Tomara que a Lava Jato ela seja tão equânime, né, tão equitativa com todos os réus. Assim nós esperamos, né? Isso é fazer justiça. Bom, então, a lei do impeachment, a gente precisa entender, ela é uma lei de 1950, é uma lei muito antiga, né, que tinha sido utilizada apenas uma vez, com o impeachment do ex-presidente Collor, mas a questão é o seguinte, e para quem é do direito aqui sabe bem disso, quando nós temos uma Constituição nova, ela inaugura um novo Estado, ela inaugura um novo pacto social, e obviamente que a nossa de 88 é muito mais garantista, inclusive em relação aos processos, né, a forma de você ser processado, especialmente os crimes, né, a previsão dos crimes. Portanto, a partir de 88, todas as leis, sejam aquelas que venham depois ou aquelas que já estavam aqui, elas só podem ser aplicadas se elas tiverem uma conformidade com a Constituição, se elas estiverem de acordo com a Constituição. Se não tiver a Constituição, ela não pode autorizar que esse tipo de procedimento aconteça. Então, a lei do impeachment é uma lei muito antiga, né? E, infelizmente, os senhores congressistas decidiram, eu não sei se isso já chegou a passar, mas querem rever essa lei agora, depois que esse impeachment aconteceu, né? Então, é bem importante a gente entender isso. A lei do impeachment não está acima da Constituição da República de 1988. Então, é importante a gente entender que vamos deixar bem claro, e que quem está dizendo isso é uma mulher, e com certeza absoluta, com o eco de milhares e milhões de mulheres no Brasil inteiro. A presidenta Dilma, ela não cometeu crime de responsabilidade, né? E vocês estão já cansados de saber, esse é um assunto que já está muito debatido, mas que é importante a gente conhecer também todos os meandros, né, jurídicos, todas as artimanhas políticas que foram colocadas aí. A senadora Vanessa colocou muito bem isso hoje pela manhã, mas é importante a gente entender, não houve crime de responsabilidade. O próprio Ministério Público Federal, essa semana, inclusive, deliberou, definiu, né, que não há o crime de responsabilidade no caso da presidenta Dilma. Então não tem nenhum fundamento, né, óbvio, para que além de todas as provas que já foram colhidas no próprio Senado Federal dentro do processo de impeachment. Então, a presidenta, e é disso que a gente precisa falar, ela foi afastada
Para além dessas questões todas, né, que este grupo político que quer, de fato, tomar o país através de um golpe, claro que nós tivemos vários motivos, né, para que esse impeachment acontecesse, especialmente aquela barganha que o Eduardo Cunha fez com o senhor presidente interino, né, Michel Temer e todo aquele grupo que a gente já sabe. Mas o mais importante da gente frisar, e é importante que o mundo inteiro saiba, e que as mulheres todas saibam, eu estou falando isso para vocês, mulheres, especialmente as mulheres jovens, as mulheres negras desse país. A nossa presidenta, ela foi deposta por misoginia, por ela ser mulher. Então, essa palavra que eu gostaria que vocês colocassem no calendário, né? A misoginia é o mais antigo preconceito do mundo, é a aversão às mulheres, é o ódio às mulheres. E o que este bando de homem que colocou a presidente, né, para fora do Executivo Federal estão fazendo é exatamente isso aqui, misoginia, né? Porque as mulheres tiveram participação na política muito recentemente na história do Brasil. E óbvio que para eles é muito chato, né, dividir esse espaço com nós mulheres. Mas a gente vai, claro, evidentemente, lutar para que isso não aconteça, que esse mandato que nós mulheres elegemos, né, esse mandato precisa continuar e ele vai continuar porque é um mandato legítimo. Portanto, com o governo golpista, a escalada de ódio aumenta. E aí eu só queria trazer para vocês esses últimos dados que nós temos visto aí, desde quando esse governo interino chegou. Eu poderia enumerar milhares, né? Mas eu quero falar que esse governo, né, se continuar, ele vai ser sempre um governo golpista, né, que tirou o direito dos brasileiros ao voto, e também um governo que vai aumentar sensivelmente, né, as violações de direitos, a perseguição às minorias, enfim, as maiorias, né, aos trabalhadores, às trabalhadoras. Então, nós já temos, por exemplo, em relação à população LGBT, um dos últimos dados que nós temos conhecimento é que em 200 dias, até agora o mês de julho, foram 173 pessoas LGBTs, né, que foram vítimas de crime de ódio, o que a gente chama de homofobia, e que infelizmente ainda não virou crime no Brasil. Portanto, nós precisamos falar de gênero, de diversidade, de violência contra as mulheres, de genocídio da juventude negra, porque se a gente já tinha esses problemas na sociedade brasileira antes desse golpe, a partir de agora isso vai tender a aumentar e muito. E nós precisamos também, professoras e professores, né, discutir isso aqui. Esse governo interino que está desmontando os nossos ministérios, que acabou com os ministérios mais importantes que nós tínhamos, né, nos últimos governos, especialmente as políticas públicas para mulheres, para a população negra. Então, nós precisamos entender que há uma tentativa de ataque à educação brasileira, né, e que essas pessoas que não têm nenhuma habilidade para lidar com essas questões, como a educação, elas então estão aproveitando esse momento para propor esse tipo de arbitrariedade, como é o caso do projeto. Bom, gente, a gente caiu aqui a transmissão, mas então, já caminhando, né, para o final, eu só gostaria de, já com esses dados que eu dei, né, especialmente sobre a violação de direitos humanos, né, de mulheres, de LGBTs, da população negra e do direito à memória e à verdade do povo brasileiro, eu já respondo, inclusive, uma das perguntas aqui da bacharela Vanessa Monteiro, né, que faz a seguinte pergunta: no campo da saúde e de outras políticas sociais, quais são os direitos que esse governo golpista já tirou da população? Bom, o próprio direito, né, a conhecer a própria história recente, bem recente, porque a gente sabe que existe um grande acordo com os conglomerados de mídia no Brasil para que sufoque esse debate, né, para que transforme esse golpe numa coisa legítima, o que não é. Inclusive o mundo inteiro está denunciando. Então, a primeira coisa foi tirar da gente o direito à cidadania, porque votar, né, escolher os nossos representantes é um direito de cidadania, que é um direito humano. Então, o que é que esses homens, né, porque na sua maioria foram homens que depuseram esta mulher, fizeram, foi justamente isso, né, tirar o nosso direito de cidadania. Então, dentre todas as pautas que estão colocadas, nós vimos, por exemplo, que logo que o presidente, então, interino assume, o que é que ele faz? Ele resolve acabar com todos os ministérios, acaba com a própria CGU. A CGU
Não era a CGU que foi o órgão, a instituição, né, tão aclamada, que foi tão bem-vinda no Brasil, que é responsável pela fiscalização de inúmeras prefeituras, da responsabilidade de inúmeros prefeitos. Por que a Controladoria Geral da União foi uma das primeiras instituições a serem ceifadas por esse governo interino golpista, né? Então, é a corrupção mesmo que a gente quer varrer, de verdade, né? Me parece que a questão não está aí. Então, é um ministério que ele cria, além de reduzir várias pastas, ele masculiniza, né? Sempre, como são o perfil mesmo desses homens da direita no Brasil, masculiniza aos ministérios, você só tem homens e homens brancos, né? Então, na pauta do direito à saúde, por exemplo, o Brasil está vivendo, não deixou de viver, um grande problema de saúde pública, que é a epidemia da Zika. E quem é que é mais afetado nesse processo? Somos nós, mulheres. Porque as mulheres, gente, elas vão sofrer sempre 2 ou 3 vezes mais, né? Sobre esses corpos vão recair 2 ou 3 vezes mais esse tipo de restrição a direitos. Então, nós temos no Brasil mulheres, né, que estão hoje passando por essas situações, dos seus filhos estarem nascendo com microcefalia, de não terem esse tipo de atendimento, nenhum processo preventivo na saúde, né, porque parece que depois desse golpe, depois do impeachment, o Brasil ficou ótimo e de repente o mosquito sumiu, a zika sumiu. Isso não é verdade, a gente sabe bem disso. O que está acontecendo é que tudo isso está sendo posto, né, por debaixo do tapete para que a população brasileira não saiba, não tenha acesso. E aí, eu digo publicamente isso, e nós temos campanhas vastas, né, inúmeras na internet. A gente precisa pensar numa mídia democrática, numa mídia popular. Não dá pra gente ficar comprando essas informações que são passadas pelos grandes conglomerados de mídia, porque eles são absolutamente antenados, né, estão articulados com esse processo golpista que está hoje, né, no cenário nacional. Então, nós precisamos disputar essa mídia, sim. Nós temos o direito a isso, está lá no artigo 221 da Constituição Federal. Os monopólios de mídia não podem acontecer. Eu não posso ter uma rede de televisão que é dona de tudo. Nem nos países capitalistas isso acontece, porque no Brasil isso tem que acontecer, né? Então, as sublocações que acontecem dentro dessas concessões de televisão. Então, nós precisamos, sim, fortalecer a demanda por rádio comunitária, por TVs universitárias, porque a gente precisa socializar, pluralizar o direito à informação, que quer dizer e que tem relação com o direito à verdade e à memória. Gente, nós passamos 21 anos de ditadura civil-militar no Brasil com o último golpe que nós tivemos, que foi provocado por setores da população civil, né, e também por militares. Então, me parece que hoje as Forças Armadas estão bem convictas, né, de que o seu papel não é mais esse, mas nós temos esses setores da sociedade civil que também deram um golpe lá atrás, que estão tentando fazer isso novamente, e pior, com o auxílio de instituições que nasceram, que foram fortalecidas depois da última ditadura, com a nossa Constituição Federal. Alguns setores do Ministério Público, setores do Poder Judiciário, setores da Polícia Federal, também acabaram, né, articulando esse processo que desembocou nesse golpe. Então, nós precisamos denunciar, isso é um golpe de Estado, né, e que está instituindo um estado de exceção, a nossa sociedade que já é muito, né, violenta, apesar de ser também muito bela e pacífica, mas com um governo que não é legítimo, com um governo que foi retirado, né, o direito do cidadão, da cidadã, de ter votado numa mulher, na primeira mulher da presidência da República, a primeira mulher, né, nós vamos deixar que isso aconteça, vamos deixar que essa mulher saia. Então, eu vou realmente pedir encarecidamente a todos e todas, né? É óbvio que a decisão está na mão dos nossos senadores, das nossas senadoras, que terão sensibilidade para isso, até para que seus nomes não fiquem registrados na história, né, como apoiadores desse processo golpista. Porque no Brasil a gente atrasa um pouco para conhecer a história. Inclusive, nós estamos atrasados numa defasagem de 50 anos para conhecer a última ditadura. Não vamos ter que demorar mais 100 anos, né, para conhecer a história desse processo, porque senão a gente perde o bonde, né? A história está passando e a gente precisa dar nossa contribuição. Então, especialmente, eu chamo as mulheres que precisam fortalecer, né, o nosso direito à participação na política, e que seja esse ano de eleição, nas câmaras de vereadores, eu sugiro 2 coisas: votem em mulheres. Votem em mulheres. E outra coisa, não votem em candidatos ou candidatas, neste caso, que tenham apoiado esse golpe. Claro que não, né? Então, já é uma forma da gente fazer um crivo nas urnas aí, é não votar em candidatos, candidatas, né, golpistas. Portanto, esse é um ano, né, de mais consciência. Nós precisamos ocupar os espaços públicos, ocupar a praça pública, discutir, conversar com a estudantada. Os secundaristas hoje, para mim, elas constituem o movimento, acho que mais efervescente, mais inovador na sociedade brasileira, e
gente precisa olhar isso, inclusive porque projetos como o Escola Sem Partido é exatamente para tornar esses estudantes como se fossem meras cabeças, né? Meras máquinas, porque você pensar em acabar com a discussão crítica dentro da escola é justamente porque essas pessoas que querem esse tipo de projeto no Brasil querem usar a escola para formar só trabalhadores autômatos, máquinas, para produzir para eles. Né? Para eles que são os grandes empresários, são os donos do dinheiro, são os donos do capital, dos meios de produção e que simplesmente estão agora querendo ameaçar os próprios direitos trabalhistas. Né? Olha a carga horária que eles estão tentando prometer, né? Tentando bancar aí no Congresso Nacional para os trabalhadores e para as trabalhadoras. A Previdência Social é um outro problema, o auxílio-doença, vai tirar o auxílio-doença de quem mais precisa. Então a gente precisa de fato abrir o olho e pensar que o tempo está correndo. Nós temos um mês de agosto para definir isso, vamos fazer mobilização, esse golpe não pode continuar, nós precisamos parar. A história está aqui chamando a gente e vítimas que estiveram lá atrás estão aqui também conosco, ó, aqui no nosso ouvido. Não foi à toa o que nós legamos para vocês. Se nós estamos hoje aqui, se eu estou aqui falando isso, é porque tiveram pessoas que sofreram por nós e que deram a sua contribuição para que a gente chegasse aqui hoje para estar falando abertamente sobre democracia, né? E sobre a vitória desse processo, que vai ser um processo popular de recondução da nossa presidenta Dilma Rousseff. Nesse sentido, eu gostaria de chamar, para encerrar esse vídeo, as minhas colegas, amigas queridas e companheiras do Grupo de Estudos de Gênero e Feminismos da UNEB, daqui do nosso Campus 4, né, que estão empenhadas também em combater esse golpe, né, em denunciar esse golpe e fortalecer esse movimento, né, pela volta da nossa presidenta, que com certeza vai voltar e vai fazer um trabalho bastante frutífero com toda a sociedade brasileira. Então, nós do Grupo de Estudos de Gênero e Feminismos dizemos não a Michel Temer, dizemos não ao golpe e volta, querida! As mulheres no poder. Volta, querida! Mulheres na luta contra o golpe e pela democracia. É isso. Volta, querida! Volta, tia Dilma! A gente ama você! Um grande abraço, gente, e até a próxima. E fora Temer! Fora Temer!